Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é uma mensagem fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus, para nosso andar no Espírito. Hoje a mensagem é sobre viver no Espírito, sobre andar pelo Espírito, sendo guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero trazer para vocês, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, à igreja dos Gálatas, e essa carta vai falar muito sobre a vida no Espírito, o que acontece depois que nós cremos em Jesus Cristo, né? Primeiro passo, nós arrependemos dos nossos pecados, nós somos e nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor. E Gálatas, os Gálatas, eles fizeram isso da mesma forma que nós, né? Eles creram em Jesus Cristo pela fé, né? Então eles foram justificados pela fé. E nesse ser justificados pela fé, Paulo traz para eles uma carta, porque os Gálatas estavam com um problema. E qual era o problema? Eles estavam caindo da graça. Hoje vamos falar também sobre o que realmente significa cair da graça. Né? O que significa cair da graça? Quero trazer para vocês hoje sobre isso, porque é algo muito fundamental e muito importante para que nós possa ser sustentada a nossa vida em andar no Espírito, porque os filhos de Deus andam no Espírito, os filhos de Deus são direcionados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados, nós somos santificados, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. O nosso selo de salvação é o Espírito Santo. É apenas através do poder que emana do Espírito Santo, nós somos o quê? Santificados, nós somos transformados e nós somos guiados, direcionados a viver uma vida em santidade, uma vida que realmente agrada a Deus. Primeiramente, eu quero trazer para vocês, em Gálatas, está escrito no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Paulo ele está falando aqui por quê? Porque os Gálatas, eles receberam Jesus Cristo, eles creram em Jesus Cristo pela fé, eles tiveram fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas eles estavam voltando, colocando nele um novo jugo, um jugo de escravidão. Eles receberam Jesus pela fé, mas eles estavam agora, através de doutrinas, né, de falsos mestres que estavam ensinando eles que eles precisavam acrescentar algo para ser justificado, para se tornar justo diante de Deus. Ou seja, estava acrescentando algo à salvação. E qual algo era esse? No caso de Gálatas, eles estavam pregando que para ser justificado, para se tornar justo diante de Deus, nós precisávamos crer em Jesus Cristo, mas também precisávamos praticar algumas cerimônias, né, da lei judaica. Qual cerimônia? A circuncisão. Então, precisava, para ser justificado, precisava cumprir a lei, um pedaço da lei, e crer em Jesus Cristo. E isso, o que Paulo vem falando? Que isso significa que eles estavam, se eles é, pegassem essa doutrina e começassem a seguir essa doutrina, eles estariam caindo da graça. Por quê? Porque eles estavam acrescentando algo à justificação deles. E não é isso, porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, o sacrifício dele é suficiente para nos justificar diante de Deus. Ou seja, por isso que Jesus Cristo diz para aqueles que querem seguir ele, que querem morar com Deus, que querem andar na santidade, que devemos permanecer em Jesus Cristo. Por quê? Porque apenas o sacrifício de Jesus Cristo, apenas Jesus Cristo nos torna justos diante de Deus. Apenas por meio do sacrifício de Jesus Cristo, da nossa fé, da nossa confiança na pessoa dele, nós somos o quê? Justificados. Nós somos justificados pela fé. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, é um presente que Deus dá para todos os homens que aceitam, que creem nele, para se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos justos, nós nos tornamos justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não é por meio do sacrifício, mas eu fazer isso, mas eu fazer aquilo. Por quê? Porque se eu buscar me justificar pelas minhas obras, pelas minhas condutas, por algo meu, o que vai acontecer? Eu estou desprezando, eu estou menosprezando, eu estou falando que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi suficiente. Então, por isso que Cristo ele nos convoca para uma liberdade. Por que essa liberdade? Essa liberdade é onde o poder
do pecado, o poder da nossa natureza humana não mais nos domina, não mais nos governa. Agora, o que vai nos governar? O que vai nos dominar? Se nós permitirmos o Espírito Santo de Deus. E aí começa a nossa vida no Espírito, uma vida direcionada, uma vida guiada pelo Espírito de Deus. E essa vida guiada, direcionada pelo Espírito de Deus, é uma vida que vai nos levar a andar cada vez mais, parecendo mais com Jesus Cristo. Uma vida de santidade, uma vida de purificação, onde o Senhor, através do poder dele, através do poder que emana do Espírito Santo, vai nos justificar, vai nos transformar, vai nos santificar, né? Mas porque tudo que Deus aceita em nós, o que Deus aceita em nós? Porque se nós buscarmos sermos justificados pelas nossas obras, pelas nossas condutas, o que acontece quando nós buscamos ser justificados pelas nossas obras, pelas nossas condutas? Nós vamos passar a nossa vida inteira aqui sobre um jugo. Qual o jugo? De buscar a aceitação de Deus, de buscar que Deus nos aceite através das nossas boas obras. E isso é o quê? É um erro, é um engano. Por quê? Porque se nós buscarmos a nossa vida inteira tentando a aceitação de Deus, isso é insuficiente. Nós não conseguimos através da força do nosso braço. Nós não conseguimos a aceitação de Deus assim. Nós somos aceitos por Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo, ele nos aceita, quando Deus nos aceita, é porque nossa fé, nossa confiança está em Jesus Cristo. Então, nós passamos a seguir as pegadas de Jesus Cristo. Então, a obediência passa a ser o quê? Passa a ser algo que eu faço, por quê? Porque eu estou em Jesus Cristo, porque eu permaneço em Jesus Cristo, então logo eu obedeço Jesus Cristo, eu obedeço os seus ensinamentos, eu busco andar no Espírito, e esse andar no Espírito vai cada vez mais trazer novas revelações de Jesus Cristo para a minha vida, para que assim eu possa viver uma vida de obediência que é gerada pelo quê? Pela minha fé, a minha fé em Jesus Cristo. Não é, eu não vou obedecer para ser salvo. Eu sou salvo, logo eu vou obedecer. Então, a minha obediência não é para me ser salvo, a minha obediência é porque eu já criei. E se eu creio de todo o meu coração ele se volta para Deus. Ele se volta a olhar para Deus. Então, a minha vida no Espírito começa. Os Gálatas aqui, eles estavam tentando acrescentar algo, voltar ao jugo da escravidão. Qual é o jugo da escravidão? Eu acrescentar algo para ser aceito diante de Deus. Eu acrescentar algo para me ser justificado diante de Deus. Não, a minha fé é suficiente. A minha fé em Jesus Cristo é suficiente para me ser justificado em Jesus Cristo, para me ser justificado diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa consciência e essa fé, nós não vamos viver um jugo pesado. Por quê? Porque agora nós vamos buscar andar sobre o direcionamento do Espírito Santo. E assim, quando nós buscamos andar de acordo com o direcionamento do Espírito Santo, nós vamos produzir frutos. Frutos, esses frutos vai ser o quê? Produzido em nós por meio do Espírito Santo. E quais são esses frutos? É o fruto de amor, é o fruto de benignidade, é o fruto de paciência, de domínio próprio. São frutos que o Espírito Santo vai produzindo em nós. Mas isso é o quê? É algo natural, não é algo forçado, não é algo só externo. É algo que brota de dentro para fora. Isso é o andar no Espírito. E o andar no Espírito, viver no Espírito, não significa que eu vou andar. Porque antigamente, quando eu andava sob a lei, quando eu andava sob o jugo da religião, eu andava como? Porque o Senhor ainda não tinha rasgado o véu do meu rosto, eu ainda não tinha contemplado a glória de Deus. Ou seja, existia um véu no meu rosto, que eu obedecia a Deus para que eu pudesse ser salvo. Então eu andava debaixo de um jugo, que às vezes eu conseguia agradar a Deus na minha mente, outras vezes não. Às vezes as coisas que eu estava fazendo não estavam me deixando ser aceita diante de Deus. Então eu buscava o tempo todo que o meu entendimento é que eu seria salva pelaquilo que eu estava fazendo. Se eu estava sendo uma pessoa boazinha, então tudo bem. Se eu não estava, então ficava nesses altos e baixos. E quando a gente está sob o jugo da escravidão, sob o jugo da religião, sob o jugo das regras, dos dogmas apenas, o que acontece? Quando nós pecamos, quando nós praticamos um pecado, seja qual for o pecado, né? Adultério, fornicação, qualquer tipo de pecado, o que vai acontecer? Em vez de eu ir para Deus, eu vou para onde? Eu vou correr de Deus. Por quê? Porque eu vou entender que eu não consigo fazer aquilo ali. E realmente, nós não conseguimos andar na nossa vida aqui na Terra em santidade. Nós não conseguimos apenas por meio do poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Que nós vamos conseguir andar uma vida de santidade, uma vida de devoção a Deus, uma vida de adoração a Deus. Então, andar no Espírito, viver no Espírito, significa o quê? Que eu vou ser direcionada pelo Espírito.
e as minhas vontades vão sendo transformadas. Então eu passo a ter desejo por conhecer a Deus, a ter desejo por buscar mais a Deus, por conhecer a palavra dele. É algo natural que vai fluir de dentro de mim para fora, porque flui do Espírito Santo para mim, né? Então vai sendo externalizado isso. Agora, quando eu estou debaixo do jugo, né, da terra, da lei, das obras, da religião, o que, que vai acontecer? Eu preciso parecer algo, eu preciso parecer crente, eu preciso parecer santo, eu preciso parecer eu preciso parecer algo, né? Mas Deus não quer que nós parecemos algo. Deus quer que nós sejamos parecidos com o Filho dele, o Filho Jesus Cristo. E como nós vamos ser parecidos com o Filho dele? Andando no Espírito, assim como Jesus Cristo andou no Espírito. Quando ele veio aqui na Terra, ele andou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, segundo o propósito de Deus, né? Ele foi guiado por Deus. Ele andou no Espírito, ele não andou para satisfazer as obras da carne. Gálatas 5 fala das obras da carne. Quando nós cremos, nós temos duas opções. Ou nós vamos andar para satisfazer as obras da nossa carne, ou nós vamos andar no Espírito. Então nós devemos prestar atenção. O que, é que nós estamos fazendo se nós cremos? Quando nós cremos e nós estamos dizendo que nós estamos seguindo Jesus Cristo, nós temos duas opções. Ou nós estamos vivendo na carne, ou nós estamos vivendo no Espírito. Aqueles que são filhos de Deus buscam andar no Espírito. Eles não andam na carne. Então, quando nós praticamos alguma obra da carne, fazemos alguma obra da carne, aquilo vai gerar o que em nós? Confronto. Aquilo vai gerar em nós arrependimento. Precisa gerar arrependimento. Porque se nós continuamos nas obras da carne e não nos arrependemos, nós estamos o quê? Nós estamos na prática do pecado, então nós não estamos andando no Espírito. Então, logo, se nós não estamos andando no Espírito, então nós não somos filhos de Deus. Nós não cremos de todo o nosso coração. Nós não estamos voltados para Deus. Aqui em Gálatas 5 fala o que é a obra da carne. Lá no capítulo 16 diz assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não sois subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestadas. Aqui cita apenas algumas, mas tem outras partes que citam outras obras. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem vive praticando inveja, quem vive praticando dissensões dentro das igrejas, quem vive com ciúmes dentro das igrejas, e esses estão vivendo na carne, mesmo frequentando a igreja. Se eu vivo dentro da igreja, mas eu estou com inveja do irmão, se eu estou em comparação com o irmão, se eu estou com ciúme do irmão, se eu estou provocando fofoca, maledicências, se eu estou provocando intrigas, se eu estou provocando. Isso tudo é o quê? É perverso diante de Deus. E essas pessoas que vivem na prática disso e não se arrependem, eles não vão herdar o reino de Deus. Aqui Paulo é bem claro e Jesus Cristo é bem claro, por isso que Jesus Cristo diz: aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Nós não somos dignos do reino de Deus se nós estamos querendo satisfazer as obras da carne. E isso é obra da carne. O que é a obra da carne? É eu viver guiado pela minha carne, pelo aquilo que eu penso, pelo que o diabo conta para mim, tudo aquilo que se volta apenas para as obras da carne, não edifica. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, existe uma diferença de eu viver a religião e de eu andar no Espírito. É uma diferença que vai determinar se eu sou filho de Deus ou não. Então não significa se eu estou dentro de uma religião ABC que eu vou morar com Deus, não. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai guiar os filhos de Deus a caminhar como Jesus caminhou, em compaixão, em amor, um amor sacrificial que não espera nada em troca. Vão andar, essas pessoas vão andar buscando o reino dos céus, vão buscar o reino de Deus, a justiça de Deus acima de tudo. Vão buscar o quê?
satisfazer o Espírito Santo, buscar não a satisfação da carne, mas a satisfação, buscar saber a vontade de Deus e agradar a Deus. Não para ser aceito diante de Deus, não para ser salvo, mas porque isso se torna o quê? O desejo verdadeiro, a vontade que brota de dentro para fora. Não é algo mais que eu vou obedecer para me ser salvo, eu vou seguir tal coisa para me ser salvo. Não. Eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu ando no Espírito, por isso agora eu começo buscar o reino de Deus, por isso agora eu começo a obedecer a Deus, por isso agora eu começo a viver no amor, por isso que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles estão acima da lei, eles fazem mais do que a lei exige. Por quê? Porque o poder emana do Espírito Santo, é uma graça capacitadora. Então, isso é andar no Espírito. O andar no Espírito é muito poderoso, porque o andar no Espírito vai distinguir os filhos de Deus e os filhos das trevas, vai distinguir tudo, porque é o Espírito Santo que faz diferença na nossa vida. Não, o Espírito Santo é ele que vai fazer diferença na minha vida, na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Se eu não tenho o Espírito Santo, ou se eu não sou guiada pelo Espírito Santo, porque eu estou buscando viver na prática da satisfação da minha carne, dos meus desejos, isso significa o quê? Significa que eu não quero, eu creio só com a minha boca, mas o meu coração está cheio de outras coisas e eu não estou deixando o Espírito Santo me purificar. Por quê? Porque a minha alegria só está nas coisas terrenas, a minha satisfação está nas coisas terrenas. A minha satisfação precisa estar em buscar agradar a Deus, não para ser aceito, porque nós já somos aceitos por meio de Jesus Cristo, nós já somos justificados por meio de Jesus Cristo. Mas por quê? É natural. É algo natural que brota dentro da gente, é um amor que o Senhor derrama em nossos corações para que nós possamos andar no Espírito. Por isso, a minha vida sendo guiada, andando no Espírito, é totalmente da minha vida quando eu andava apenas andava sob o jugo da religião, quando eu andava só para me obedecendo, para me ser aceita. É totalmente diferente. Eu, quando eu obedecia para ser aceita, de agora que eu obedeço, porque eu já sei que eu sou aceita por meio de Jesus Cristo. É totalmente diferente. Não, porque se eu passar a minha vida inteira, isso gera peso e que eu não consigo carregar. É um fardo que nós não conseguimos carregar. Buscar ser aceito por um Deus 3 vezes santo. Para nós isso é impossível. Por isso Jesus Cristo veio. Ele veio para que nós possamos crer e para que nós possamos receber o Espírito Santo dentro de nós e esse Espírito Santo nos guiar. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é um ser relacional, é um ser onde nós podemos nos relacionar com ele, é um ser que se entristece, é um ser que ele quer o quê de nós? Ele quer nos guiar, ele quer nos falar a verdade, ele quer nos contar a verdade, ele quer nos revelar mais de Jesus Cristo na nossa vida. Viver para Deus e não mais em um peso impossível de tentar conquistar a aceitação por Deus por meio dos nossos esforços. Nós ganhamos a aprovação de Deus por meio da justificação que está em Cristo Jesus. E assim nós encontramos a liberdade para viver uma vida devotada a Deus. Assim como Paulo, passamos a viver buscando agradar a Deus, não dependendo em nada das nossas próprias ações para nos justificar. É isso que o Senhor tem para nós. Ele quer que nós andamos no Espírito. Por quê? Porque o andar no Espírito, o fardo é leve. O andar no Espírito é o que vai determinar que Jesus Cristo vai nos conhecer no último dia. É andar no Espírito. E o andar no Espírito gera o que em nós? Amor por Deus, porque Ele nos amou primeiro, e amor pelo próximo. É carregar os fardos uns dos outros, é amar o outro, é sacrificar pelo outro, assim como Jesus Cristo fez por nós. A nossa natureza humana é impossível nós fazermos isso, mas quando o Espírito Santo habita dentro de nós e nós damos espaço para ele fluir em nós e através de nós, nós conseguimos nos sacrificar pelo outro sem esperar nada em troca, porque nós sabemos que foi isso que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Ele sacrificou por nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou, e o poder que emana do Espírito Santo nos capacita a viver uma vida em santidade. E assim nós podemos adorar a Deus, louvar a Deus e seremos aceitos por Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está agindo em nós e através de nós com poder, um poder que vem dele, que vem do alto, não da nossa natureza humana. Por isso que nós temos 2 caminhos quando nós cremos em Jesus Cristo: andar pela carne, satisfazendo os desejos do nosso coração enganoso, porque nosso coração é enganoso quando o nosso coração ainda não foi transformado pelo Espírito Santo, quando o nosso coração ainda não tem a palavra, a verdade da palavra escondida dentro dele, transformado ele. Então, nosso coração é enganoso. Então, nós buscamos satisfazer os nossos sonhos, nós buscamos o tempo todo só os nossos desejos, os nossos sonhos, e esses sonhos, muitas vezes, do nosso coração enganoso, ele está voltado apenas pelos desejos da terra, pelas coisas da terra. Mas Deus, ele quer transformar isso, ele quer transformar o nosso coração para que o nosso coração deseje
o alto, as coisas do alto, deseje andar com Deus, tenha vontade disso. Isso é um prazer que vai sendo, que o Senhor vai transformando o nosso coração. É um processo que só é possível quando nós renunciamos, quando nós rendemos a nossa vida ao Espírito Santo. E o Espírito Santo começa o quê? Nos dar, mostrar os caminhos que nós devemos seguir para sermos guiados por Ele, para sermos transformados por Ele. E isso é uma vida satisfatória, isso é uma vida plena. Por quê? Porque é o andar no Espírito, viver no Espírito. Só assim nós vamos morar com Deus. E isso é o que diferencia os filhos de Deus dos filhos das trevas. Os filhos das trevas, as pessoas que vivem em trevas, elas não enxergam seus pecados, tudo para elas está bom, é porque elas estão bem, o importante é que elas estão prosperando financeiramente, o importante é que elas estão sendo abençoadas financeiramente, o importante é que elas estão com a saúde mental boa. Essas pessoas, elas estão buscando apenas as coisas aqui da terra, elas estão o quê? Em trevas. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós somos justificados por Jesus Cristo, nós somos tirados das trevas e colocados no reino do Filho amado de Deus, que é o reino de luz. E nesse reino de luz, nós não ficamos satisfeitos com a prática do pecado. Por quê? Porque o pecado, ele fere a santidade de Deus. Porque Deus é Deus santo, puro. Não tem como nós adorarmos, nós louvarmos, e a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor ser aceito, a nossa oferta ser aceito diante de Deus, se nós não estamos o quê? Permanecendo em Jesus Cristo. Se nós não estamos andando, né, sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque apenas sendo guiado pelo Espírito Santo, que nós podemos ser coerentes com a santidade de Deus. E a nossa adoração é aceita por Deus, e o nosso sacrifício é aceito por Deus. Por isso que Deus, muitas vezes, nós fazemos jejuns, nós fazemos orações, ofertamos, mas tudo isso não está coerente com a santidade de Deus, nós não estamos andando em santidade pelo poder do Espírito Santo em nós, não é aceito diante de Deus, não é coerente. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus santo, de um Deus puro, que nele o pecado, ele abomina o pecado, ele abomina a prática do pecado, porque o pecado, ele destrói aquilo que ele criou. O pecado é a corrupção, o pecado destrói tudo de bom que Deus criou. Por isso que Deus abomina o pecado. Então, os filhos de Deus, eles não vivem na prática do pecado, eles vivem sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus não significa obedecer uma lista de regras. Não, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus significa que eu estou ali ouvindo a palavra de Deus, que eu estou meditando na palavra de Deus, que eu estou buscando saber o querer de Deus para minha vida, ano após ano. O que é que Deus espera de mim esse ano? O que é que Deus quer de mim esse ano? Como eu posso me aproximar mais de Deus esse ano? Como eu posso andar mais no Espírito? Como eu posso ouvir mais a voz do Espírito? Então, tudo isso é o quê? São vontades que que o Espírito Santo vai colocando dentro de nós, porque o nosso coração está voltado para Deus. Então, ser guiado, andar no Espírito, viver no Espírito, é muito mais do que eu seguir uma lista de regras do que pode e do que não pode. Porque se eu passar só, eu vou fazer isso porque eu vou só seguir essa lista de regras é o suficiente. Não, porque o andar no Espírito vai gerar em nós o quê? Relacionamento com o próprio Deus, um relacionamento de intimidade, de devoção, de entrega completamente, de entrega do nosso coração completamente para Deus. Aí nisso Deus vai ser o centro do nosso coração. Então, quando Deus é o centro, ele senta no trono do nosso coração, o nosso mundo, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos passa a girar em torno de Deus, em torno da santidade dele, em torno de conhecer ele e a sua verdade, a sua palavra. Isso é o que? Andar no Espírito. Tá vendo que é acima da lei? É acima de seguir uma lista de regras? É muito acima. É viver no Espírito. E isso é o que Deus quer para todos nós. Andar no Espírito, viver no Espírito e não satisfazer as obras da carne e não viver pela sua natureza humana, não olhar, não enxergar apenas com seus olhos terrenos, mas passar a enxergar com os olhos espirituais, passar a ouvir com os ouvidos espirituais, passar a falar aquilo que vem do alto. É isso que Deus quer para nós, porque nós precisamos refletir. O que nós conversamos no nosso dia a dia, o que nós pensamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, o que nosso coração está cheio. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos diariamente, é aquilo que o nosso coração está cheio. Se nós falamos de Deus o tempo todo, se nós estamos buscando a Deus o tempo todo, se nosso coração está voltado para a lei de Deus, para buscar a lei de Deus, para conhecer a Deus na sua palavra, e a nossa boca vai falar isso. Os nossos olhos vai contemplar isso, os nossos ouvidos vai ouvir isso. Mas se nós estamos preocupados só com emprego, só com comida, só com bebida, que são coisas lícitas, que são coisas necessárias para a nossa sobrevivência, significa que nosso coração está distante de Deus. Por quê? Porque Deus, ele vai se revelar na nossa necessidade. Aquilo que nós temos necessidade, ele vai se revelar.
ele vai se revelar. Só que muitas vezes ele se revela a nós e nós continuamos apenas nas preocupações aqui da terra, das coisas aqui da terra. Deus, Deus fala que nós precisamos buscar o reino dele e a justiça dele. As demais coisas nós seremos acrescentados para nós. Isso é o que? Um sacrifício da carne, porque nós, o tempo todo, nós ficamos ansiosos pelas coisas que nós vamos vestir, pelo que nós vamos comer, pelos futuros dos nossos filhos, pela casa que nós vamos morar, se nós vamos conseguir pagar as despesas. Isso são preocupações naturais da nossa natureza humana. Então, o que, é que Deus fala para nós? Venha até mim, traga as suas ansiedades, traga as suas preocupações, fale comigo sobre isso. E ele vai o quê? Ele vai nos ajudando, porque a força emana dele, o poder emana dele, tudo provém dele. Tudo provém dele. Então, se ele pode providenciar aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso levar minha confiança para ele. E nisso, ele vai fazer o quê? Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Quando eu me deleito no Senhor, ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Porque ele passa a ser, quando eu deleito no Senhor, os desejos do meu coração passa a ser desejos puros, passa a ser desejos que vêm do alto, são desejos que agradam a Deus, não são desejos ruins, são desejos bons que voltam a glória para Deus, que busca agradar a Deus. Então, por isso que o Senhor fala, primeiro nós precisamos deleitar, ter prazer, confiar nele. Quando nós confiamos em Deus, nós passamos o quê? A deleitar em Deus. E quando nós passamos a deleitar em Deus, nós passamos a entregar os nossos caminhos a Deus. E quando nós passamos a entregar os nossos caminhos a Deus, nós passamos a descansar. Descansar na sua provisão, descansar no seu poder, descansar em tudo aquilo que ele tem para nos dar. Porque os pensamentos de Deus para nós são bons, são pensamentos altos, são coisas boas. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes nós corremos disso porque nós desconhecemos ele, porque nós não conhecemos ele verdadeiramente. Não tem como eu confiar nele se eu desconheço ele, se eu não conheço ele. Então, a confiança vem pelo quê? Pelo conhecer a Deus. Então, que essa mensagem possa te fazer a buscar o reino de Deus, buscar conhecer mais o Deus que você fala, que você confessa. Busque conhecer mais a Deus, busque orar, busque o secreto com ele, busque ele. E você vai ter certeza, você vai começar a enxergar ele na sua vida e você vai começar a confiar nele. E quando você começa a confiar nele, você vai começar a deleitar nele. E aí sim, a sua vida começará a ser uma vida abundante, uma vida plena, porque a sua plenitude, a sua paz não vai ser determinada mais, a sua alegria não vai ser determinada mais pelas circunstâncias que te rodeia, vai ser determinada agora pela paz, pela alegria que emana do poder dele, que emana da presença dele em nós. E isso não é algo que está distante de nós, isso é para todos nós. Mas o primeiro passo é buscar ele, busque conhecer o seu Deus. Busque conhecer o seu Deus, eu tenho certeza que você vai se deleitar, que você vai querer mais e mais e mais, porque é um Deus infinito, é um Deus que tem muito que ele quer nos revelar. Ele não está se escondendo de nós. Muitas vezes é nós que corremos dele por causa de muitas coisas, muitas incredulidades no nosso coração. Muitas vezes nós somos incrédulos e nem nos damos conta disso. E Deus quer o quê? Que esse espírito de incredulidade, que esses pensamentos de incredulidade sejam destruídos da nossa mente, do nosso coração. Mas para isso eu preciso o quê? Buscar ele, buscar conhecer ele. E assim eu vou sendo o quê? Cada vez mais envolvida pela sua glória, envolvida pela sua presença. E aí sim nós vamos começar a viver uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês.